Meus irmãos, antes da gente ler as perguntas anônimas, que eu sei que muitos mandaram, tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta de cara limpa? Levanta a mão aí que eu levo o microfone. Anda todo mundo com vergonha de perguntar, hein? Não? Então eu vou supor que todo mundo já perguntou offline, isso? Então tá bom. Aqui o pessoal também bateram aqui, hein? Vamos lá. Pastor, eu e o pastor Antônio Marcos estamos só decorativos mesmo aqui. Apoio moral, só para não ficar sozinho aqui. Resposta com o pastor, então. Vamos lá. Pastor, quando uma pessoa está muito infeliz no casamento, às vezes sinto vontade de incentivá-la a se separar, pois tudo está travado na vida dela e tudo indica que o cônjuge não vai mudar. Como fazer? Devo incentivá-la? Deus odeia o divórcio, esse é o primeiro ponto, né? E a infelicidade não é motivo para o divórcio. E aqueles que se divorciam por infelicidade, segundo o entendimento das Escrituras, não podem casar de novo. Não há possibilidade. As Escrituras, eu sei que isso é conflitante, não sei como a igreja aqui pensa, então você procure conversar com seus pastores, mas eu entendo que a única possibilidade para que haja novo casamento é aquilo que Jesus diz sobre o exceto por relações sexuais ilícitas, e a palavra pornéria, né, que está tratando de adultério ou alguma coisa relacionada à sexualidade do ponto de vista da ilicitude, ou o abandono do lar, 1 Coríntios capítulo 7. Paulo ele vai dizer que se o incrédulo quiser separar, que ele separe. Entretanto, eu faço também a interpretação, né, de que uma mulher que foi violentada fisicamente, apanhou do marido, esta deve se separar. Na minha perspectiva, e entre outros teólogos também, isso aponta claramente para abandono do lar, e claro, também aponta para risco de vida, a qual deve ser preservada acima de outras coisas. Eu sei que existem teólogos que vão dizer que a mulher tem que continuar apanhando. Eu sou absolutamente contra isso. Lei Maria da Penha no canalha, né? E se chega para mim, ele vai ser denunciado à polícia, né? Porque homem não pode bater em mulher. Agora, por infelicidade, não há possibilidade bíblica para isso. Agora, o que fazer, né? Eu vou continuar infeliz? Eu entendo que as Escrituras, elas têm o poder terapêutico e a capacidade de trazer restauração e bálsamo sobre a ferida do coração. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é o reconhecimento de que o casamento está fadado ou à beira do fracasso. Isso me faz lembrar aquilo que Jairo, diante de Jesus, diz a Bíblia que ele se prostrou diante do Senhor e disse: a minha filhinha está à morte, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Você vê que ele se prostra diante do Senhor. Então, o primeiro passo é reconhecimento de que não pode fazer absolutamente nada. Segundo passo, diz o texto lá em Marcos capítulo 5, que Jairo diz a Jesus: vem, impõe as mãos sobre a minha filha para que ela fique curada. Ele convida Jesus para ir à sua casa. Esse é o segundo ponto que precisa ser feito. Não somente se humilhar, mas convidar Jesus para entrar na casa. E entrar na casa significa desconstruir conceitos, valores. Isso se dá através de aconselhamento bíblico e disposição de mudança. A questão é que, às vezes, a pessoa, ela acha que quem tem que mudar é o outro. Dentre esses livros aqui, tem 3 livros que estão num pacotezinho. Tem um livro chamado Começar de Novo e o outro Sim, é Possível. Esses livros tratam da possibilidade de como é possível a restauração e a reconstrução de um casamento que está, de certa forma, fracassado. Então, o pessoal que quer ajuda para isso, eu sugiro esse material. Pastor, pode ser que uma pergunta aqui se repita, daí a gente já entende que já foi respondida, ou então são aleatórias mesmo, né? São bastante perguntas, então talvez a gente entra num tema, volta para ele depois.
Pastor, quanto à masculinidade, principalmente sobre os capítulos do seu livro, o que fazer quando o homem anula o sofrimento em sua vida? Ou seja, usa sempre de medicamentos controlados para lidar com as circunstâncias, ficando dopado, lerdo, sem atitudes ou ações. Não estou dizendo que a busca por remédios em momentos difíceis é errado, mas depender deles para tudo, creio que não seja certo, principalmente para com as esposa e filhos. Gostaria da sua opinião, por favor, Deus abençoe. Eu tenho uma outra pergunta. Davi é alguém que lidou com isso muito bem. Por exemplo, você vai ver Salmo de número 3. Ele vai dizer, como cresceu o número dos meus adversários, como se multiplicou o número dos meus inimigos. Muita gente diz para mim, estou parafraseando o texto, que não há possibilidade de salvação, né? E ele diz no Salmo, em paz eu me deito e logo eu levanto. Então ele estava sendo perseguido ali por Absalão. Absalão queria destroná-lo, né? Queria a sua morte, na verdade. E aí, diante dessa tragédia, você vai perceber que ele foge, mas ele tem a capacidade de entender que a segurança dele estava no Senhor. Ele não precisava de psicotrópico para dormir e nem remédio para acordar. Ele diz, em paz eu deito e logo depois eu desperto. E porque o Senhor me levanta, ele vai dizer isso, né? Então, assim, o conceito e a visão de Davi a respeito de Deus fez toda a diferença. O que talvez esse irmão não tenha é uma visão bíblica de quem seja o Senhor, né? De que o Senhor é o Deus que age na providência, de que o Senhor é o Deus que intervém nas dificuldades, nos dilemas, nos problemas do dia a dia. E talvez ele não tenha tido isso exatamente, ou não tenha isso exatamente por não ter recebido essa visão, ou essa compreensão. Daí a necessidade da gente reconstruir a conceitos relacionados à palavra do Senhor. Isso nos traz um outro problema, que é a chamada escola bíblica, né? A escola bíblica dominical hoje no Brasil, ela está em metástase. São poucas pessoas que estão dispostas a estudar a Bíblia. Então, uma igreja que não tem a centralidade das Escrituras e que não trata de questões relacionadas a temas nevrálgicos como masculinidade, feminilidade e tantas outras coisas mais, acaba não contribuindo para a mudança de cosmovisão daquela pessoa. Então, eu entendo que a gente precisa rever alguns conceitos e alguns paradigmas no que tange a ensino. Então, por exemplo, a igreja de vocês está estudando masculinidade em crise. Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil todo. Gente em tudo que é lugar, igrejas em todos os lugares, estudando isso, né? Outras estão começando a estudar temas relacionados à feminilidade. Então, você só pode obter mudança na vida das pessoas em relação à sua visão a partir do momento em que elas têm entendimento daquilo que as Escrituras ensinam, daquilo que as Escrituras falam. Tem uma pergunta que chegou aqui para nós, que é a seguinte. Pastor, nunca tomei a frente em casa. Pastor, nunca tomei a frente de casa, principalmente no que diz respeito a ser sacerdote em casa, nas questões espirituais. Como consigo mudar isso? E se tem como mudar depois de muito tempo? Claro que tem que mudar. O problema é ter que saber como que porque tem mulheres que elas aproveitam isso e elas se tornam as sacerdotisas do lar, né? Elas tomam a frente de tudo e elas agem em cima da omissão dos maridos, gostando e não gostando ao mesmo tempo, porque toda mulher ela quer ser de certa forma conduzida e quer ser liderada segundo os princípios do Senhor. Mas a gente vive num mundo em que o óculos, lembra que eu falei do óculos, que as mulheres às vezes colocam, é um óculos do empoderamento, do enfrentamento, o que traz uma série de problemas. Então, eu acho que isso ele pode ser mudado a partir do momento em que há uma conversa franca do marido com a esposa, dizendo, olha, eu tenho falhado na condução da família, na condução do lar, eu queria te pedir perdão por isso, e eu quero, a partir de hoje, né, ser responsável para conduzir a nossa família no temor do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que, em alguns casos, vai precisar de ajuda pastoral, né?
para que o pastor possa orientar o casal de que maneira lidar com isso, até porque isso vai promover rupturas de cosmovisão. A visão vai ser mudada, ela vai ser transformada. Em terceiro lugar, o ideal é que nunca deixe para depois, e nem tampouco seja tomado pelo fatalismo, né? Não tem mais jeito porque o tempo passou e eu estou assim há 20 anos, 30 anos. Nunca é tarde para que a gente possa rever e mudar algumas coisas. Pastor, ainda nessa linha, de que forma o mau testemunho dentro do lar mina a fé dos meus filhos e da esposa? Tenho um bom testemunho na igreja, mas não consigo manter o mesmo testemunho para os de casa. Eu falo nisso num dos meus livros, eu não sei qual, de uma criança de seus 4, 5 anos de idade, está querendo pegar o colchãozinho dele e levar para o quarto, levar para a igreja, né? Mãe, estou levando, mamãe, vou levar o colchão para a igreja, vou dormir lá. E aí, a mãe, por que você quer dormir lá? Porque papai lá é tão bonzinho, né? Esse é um problema que nós temos, né? A gente vive de máscaras, né? A gente é uma coisa completamente diferente do que deveria ser. Eu lembro que quando um dos meus filhos, quando os meus filhos eram pequenos, a Ana Cristina chegou para mim e falou o seguinte: olha, eu vou chegar tarde e pega eles na escola e faz um favor para mim, prepara a janta para eles, porque eu não vou conseguir chegar. Ela era professora, e eu não vou conseguir chegar a tempo. Eu falei, preparo, né? Aí cheguei em casa, eles foram tomar banho e tal, e eu fui para a cozinha. A carne estava dentro da geladeira, como ela tinha dito, somente joguei na panela, fiquei mexendo, né? E fiquei cantarolando quando o mais novo entrou, abriu a porta daquele jeito, né? Terrível, e eu joguei tudo no chão. Eu olhei para ele, eu falei, cara, você é louco, como é que você entra na cozinha? E dei-lhe uma espinafração danada, né? Peguei a carne que estava no chão, joguei na panela, voltei a mexer. Duvido que os homens aqui não fizessem isso, né? Minha esposa, se estivesse ali, ela não ia deixar eu jogar a carne fora, que no chão, que assim, o fogo vai queimar, né? E aí eu ouvi aquela voz assim dizendo, você pecou contra o seu filho, você precisa ir lá pedir perdão a ele. E às vezes é difícil para a gente pedir perdão, principalmente para uma criança de 4, 5 anos de idade, né? E aí eu, na minha percepção, falei, não, é o diabo, é o capeta, é o Satanás que está querendo dizer, não, sou eu mesmo, peça perdão para o seu filho. E eu fui no quarto, bati a porta, ele não abriu, eu entrei, ele estava chorando debaixo da coberta. E aí eu entrei debaixo da coberta e falei, eu pequei contra você. A forma, às vezes, da gente começar a mudar isso, a gente assumir diante daqueles que convivem conosco nossos pecados, nossas falhas e pedir perdão. Me perdoe, me ajude, do ponto de vista da esposa, né? Me ajude, né? Seja a minha auxiliadora, eu não quero agir dessa forma com você, eu tenho falhado, tenho pecado. E juntos em oração clamem a Deus, porque Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Tem uma que chegou aqui, pastor, que ela vai nessa linha também do lar. Pastor, como a demonstração de falta de fé pode minar a autoridade dentro do lar? É mesmo. Assim, a falta, assim, vamos tratar de questões práticas, né? Aproveitando um pouquinho isso, né? Todos nós lidamos com montes e vales, sombras e luzes. Às vezes tem momentos na vida que falta dinheiro para poder pagar as contas. Às vezes tem momentos na vida que a gente está passando por uma situação muito complicada. A forma com que a gente vai lidar diante disso vai impactar nossos filhos, confiando no Senhor de que Deus é o Deus da providência, e ao mesmo tempo ensinando a eles de que Deus é aquele que cuida das nossas necessidades. Tem até uma aqui que está muito próximo disso, que ele diz assim, eu sou muito grosso com a minha esposa e filhos, e já tentei muito ser calmo, mas tenho dificuldade. Sei que ele sofre com isso, quais passos para dar melhores? Eu acho que em casos como esse, quando não está conseguindo,
A ajuda de um conselheiro, a ajuda pastoral faz toda a diferença. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento, né? E o reconhecimento não somente dele para consigo mesmo, mas reconhecendo para a família, dizendo para a família que precisa que a graça de Deus esteja operando nas suas fraquezas e fragilidades. Tem aí, deixa eu... Aqui uma de linha prática também. Como abordar um homem que está totalmente afundado no pecado do orgulho, não reconhece sua falta de masculinidade, daí entre parênteses, liderança, provisão, ensino da palavra, etc., e a culpa ou é da esposa ou é da igreja de onde vieram? Não adianta ir para o confronto, né? Não sei se foi uma mulher que fez essa pergunta, mas geralmente seria uma pergunta feita por uma mulher, porque ela às vezes fala assim, como é que eu faço, né? E geralmente as mulheres tentam resolver problemas assim indo para a briga. E quando ela vai para a briga, o homem se fecha, né? Então, às vezes é agir com sabedoria e pedir a Deus sabedoria, como diz a Bíblia, que quem pede a Deus sabedoria, Deus não impropera quem pede, né? Para que possa saber lidar e falar a coisa dentro de tempo, porque dentro do tempo certo, da forma certa. Porque quando se fala fora do tempo, você produz resistência à mudança. Segundo lugar que tem que ser feito é a oração, porque é somente Deus para convencer o homem do pecado, dos vivos da justiça e da necessidade de mudança, né? Se não houver convencimento da parte do Senhor, a soberba vai preceder a queda. Pastor, como a falta de masculinidade do homem desqualifica para ser líder na igreja? E como falar com um amigo que claramente ele não é líder dentro de casa? Deixa eu até, aproveitando, tem a outra aqui, considerando a grande omissão masculina na liderança de ministérios eclesiásticos, imaginando que uma conversão da consciência dos homens... não teve continuidade aqui, mas... Como a falta de masculinidade do homem o desqualifica para ser líder na igreja? E como falar com um amigo que claramente ele não é líder dentro de casa? Sim, eu acho que desqualifica sim, né? Porque se você não lidera os seus dentro de casa, como é que você vai liderar a igreja, né? Não faz sentido, né? Paulo ele vai tratar disso em Tito e em 1 Timóteo com as qualificações para os ministros do Evangelho. Quanto a falar para a pessoa, eu penso que quem está falando isso é um homem para um outro homem, né? Talvez amigo, agindo com transparência, falando, cara, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu acho que isso é uma realidade na sua vida, não estou querendo te desrespeitar, te afrontar de jeito nenhum, mas como seu amigo eu preciso te dar esse toque e pedir a Deus para que Ele tenha a sensibilidade e a humildade de ouvir aquilo que está sendo dito. Pastor, obtive o conhecimento sobre a importância do casamento após a minha conversão. Hoje tenho informação moral e espiritual, mas me relacionei com mulheres anteriormente sem se casar, ficando. Como posso lidar com isso? Esquecendo. Cristo perdoou todo o seu pecado. As coisas velhas ficaram para trás, não há nada de novo, tem que quebrar a maldição, não tem que fazer nada. A única maldição que você tem que quebrar é se você torcer para o Atlético Paranaense, cujas cores do time eu não gosto. Que me faz lembrar um time preto e vermelho lá do Rio de Janeiro, que eu não falo nem o nome. Esquece, Deus, Jesus te perdoou, o passado que ficou para trás ficou. Pastor, uma aqui, ó. Pastor, e os legendários, bora subir a montanha? Não existe a menor possibilidade. Pastor, ainda ligado ali a outra pergunta, já vou à igreja há um tempo, porém não sou casado no cartório. Qual a intenção de fazer isso, sendo que já estamos há tempo juntos e temos filhos? Testemunha para a sociedade. O casamento, ele é um testemunho social também. Ele é um testemunho para os homens, onde nós estamos dizendo que nós acreditamos no matrimônio e de que o matrimônio é para a glória de Deus e por isso nós cumprimos a lei dos homens. Testemunho. Pastor, uma pergunta aqui bem pessoal. Não sinto prazer no ato conjugal com a minha esposa. Não procuro ela. E pareço me sentir bem assim. Não sinto falta. Qual conselho me daria? Procure um médico. Você pode estar com alguns
alguns problemas hormonais, né? Isso é comum em determinada idade, né? Chega em determinada idade, pode-se ter esse tipo de coisa. Segunda coisa que eu queria perguntar a você, né? Não sei se veio daqui, é qual é o seu envolvimento com a pornografia, porque a pornografia ela pode também tirar o seu desejo sexual por alguém, por uma pessoa, ou por seu cônjuge, no caso, né? Então, essa é uma pergunta que você precisa responder. Terceiro lugar, você precisa avaliar, né, emocionalmente por que você não sente prazer no relacionamento sexual com ela. Será que você sofreu algum abuso sexual no passado? Será que você tem algum problema na área da sexualidade? Talvez o seu pastor possa te ajudar diante disso. Pastor, como vencer o desejo de agradar outros, né, com temor aos homens, na liderança familiar? Então, assim, o politicamente correto, ele é uma característica do nosso tempo, e agradar aos outros aponta, às vezes, para uma fragilidade emocional que veio sobre uma pessoa, que vem sobre uma pessoa, a fim de que ela possa se sentir aceita. Isso talvez aponte para uma série de questões afetivas do passado que levam esse tipo de pessoa a esse comportamento. Eu acho que ele precisa aprender a se posicionar, né? E entender que as pessoas vão gostar dela independente das posições e das posturas dela. Assim também como não vão gostar, né? Eu tenho uma rede social muito ativa, né? Eu hoje tenho 500 mil de seguidores em todos os meus, em todas as minhas redes sociais. Tem gente que gosta, tem gente que me odeia, tem gente que quer escrever o meu nome na boca do sapo gospel. Se eu for olhar para isso tudo, né, assim, e achar que eu tenho, eu estou lascado. Então, assim, a gente tem que ter a postura, né, diante das situações e estar preparado para ser odiado ou ser amado, porque isso faz parte da vida. Tem uma pergunta que está muito ligada a uma outra que nós fizemos, mas aí tem uma explanação maior. Como abordar um homem que está totalmente afundado no pecado do orgulho, não reconhece a sua falta de masculinidade, ou seja, liderança, provisão, ensino da palavra. Só oração, mano. E a culpa ou é da esposa ou é da igreja onde vieram. Só oração, não adianta. O bicho já é orgulhoso. Você falar qualquer coisa, ele vai virar um giraia contra você. Não tem como. Tem que ser oração. É Deus que quebra, né? É Deus que quebra o coração, que quebranta o coração do homem. E às vezes Deus vai levar a pessoa a um sentimento ou uma situação como o de Davi, né? Levou embora as mulheres e as crianças de todo mundo e o cara estava sem orar 16 meses, né? Então, assim, o orgulho ele é quebrado às vezes através das circunstâncias. Deus endurece o coração de Faraó, mas ele também amolece. Oração, não tem jeito, a gente às vezes não adianta. Você vai falar às vezes com o cara, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é prepotente, aí não adianta. Não adianta. É pedir que Deus, que agindo Deus, quem o quê? Resistirá. Vindo de um lar onde não tive pai presente e a mãe trabalhando para sustentar a casa, acabei me vendo sem exemplos relacionais conjugais. Às vezes me sinto distante com dificuldades de nutrir um vínculo maior com minha esposa e conhecê-la mais intimamente. Qual conselho você daria nesse sentido? Tem um finalzinho aqui. Preocupo-me também em fornecer agora esse exemplo para nossos filhos. Há um ditado em Minas Gerais que diz que caminho que não se passa cria mato. Os relacionamentos eles estão cheios de mato porque ninguém caminha por ele. Então, coisas triviais da vida, né? Primeiro, assistir um filme juntos, conversar sobre o filme, fazer um passeio, conversar, porque assim, relacionamento ele cresce a partir de que haja diálogo. Você quer ver um exemplo? Sabe aquele amigo amigo mesmo, que você tinha na adolescência, que você ficou 20 anos sem ver e quando você encontra não falta assunto? Porque houve relacionamento, né? Então, assim, tem casais que não tem diálogo nenhum, não conversam, não falam nada, e aí fica realmente complicado.
tem que ir não é sentar frente a frente, vamos conversar ou discutir o relacionamento. Às vezes é assistir um filme, assistir uma peça de teatro ou alguma coisa e tratar especificamente de temas assim, né? Pastor, eu vou mesclar duas perguntas aqui, numa só. Pastor, essa masculinidade em crise tem sido culpa também do feminismo dentro de algumas igrejas, ou a responsabilidade maior é dos homens não assumirem o seu papel? Meio a meio. Se por um lado você tem esse empoderamento feminino, por outro você tem a feminização do homem. Então você vai ver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, se você reduz a ação masculina e você empodera as mulheres, né, automaticamente você produz um caos na família e um caos na igreja. Pastor, qual o perigo de movimentos contemporâneos de resgate da masculinidade em nome de Cristo? E como tomarmos cuidado para saber diferenciar masculinidade em Cristo e moralidade cristã? E aproveitando, né, qual é a visão do pastor e porquê do Legendários? Olha, hoje você vê no Brasil muitos movimentos de resgate à masculinidade. Acho louvável e saudável que você tenha essa percepção por parte de muitos líderes da Igreja Evangélica Brasileira. Mas tem muita gente confundindo masculinidade, eu falei isso numa das palestras, com ogrice, né? O sujeito é mal educado, o sujeito é brusco, o sujeito é bruto, o sujeito responde com rispidez. Isso não é masculinidade em hipótese alguma, né? Masculinidade aponta para princípios, para conceitos e para valores: liderança, provisão, serviço, sacrifício, né? Jesus, ou melhor, Paulo vai dizer que o modelo de masculinidade ou o modelo de casamento está na forma que Jesus se entregou pela igreja, e da mesma forma, assim, o marido deve se entregar pela sua esposa. Então, assim, é como se a ideia que passa, é como se a igreja, é como se a gente tivesse aberto uma torneira fechada há muito tempo, sabe? E essa torneira, quando abre, sai com muita sujeira. Então, é o que a gente vê, né? Então, há extremos, né, que precisam ser combatidos. E de que forma eles devem ser combatidos? Através da centralidade das Escrituras. Traz a Bíblia para dentro, traz bons livros para serem tratados e ensinados, e com isso vocês conseguem, ou se consegue, colocar para fora ou expulsar as percepções equivocadas. Essa questão desse grupo Legendários eu não gosto, não acho que seja bom e não aconselho ninguém a participar. Acho que o que a gente precisa é ter na igreja princípios, conceitos, valores, ensinos centrados das Escrituras para resgatar a masculinidade. Pastor, uma pergunta que vai na linha relacional. Minha esposa é boa mãe e cuida do lar, mas comigo é fria. Já falei muitas vezes sobre isso, mas muda 2 dias e logo volta a ser igual. Assim, é a realidade de muitas mulheres, né? Muitas mulheres são assim. Mas a pergunta que às vezes a gente tem que fazer é: será que ela é fria por alguma questão interna, ou será que eu tenho contribuído para a frieza dela? Né? Então, assim, homens, eles são muito pragmáticos. Por exemplo, a mulher, quando ela está estressada, ela quer falar. Então, ela chega do trabalho e ela está aborrecida, ela vai chegar e vai querer falar. O homem, quando está estressado, ele não quer falar. Ele quer ficar quieto no lado dele, no canto dele. Ele não quer que ninguém fale com ele. Ele não quer que ninguém dirija a palavra para ele. E aí ela fala: por que você não quer falar comigo? Né? Você não me ama mais? O que está acontecendo? Qual o problema? Qual é a situação? Qual é a questão que está acontecendo? E começa a pressionar o miserável. O miserável acaba explodindo, né? Então, assim, homens e mulheres são diferentes. A mulher, ela desestressa falando, e o homem, às vezes, ele fica quieto. E ele não quer falar, ele quer entrar na caverna como um urso e lá dentro ficar. Então, às vezes, a mulher, ela não consegue essa questão de desestressar, porque ela não vê no marido um parceiro que a ajude
a aliviar aquela pressão que ela está vivendo. E quando ela age assim, ela vai gerar uma reação. Toda ação gera uma reação. E a reação, às vezes, que ela vai gerar vai ser de frieza, né? Ela vai inconscientemente ser fria. E essa frieza, ela se dá não somente nas palavras, mas ela vai se dar também na perspectiva da sexualidade. Pastor, acho que talvez seja até uma reação à resposta do pastor. Se a mulher vai e fica com outra pessoa, sou obrigado a manter o casamento pelo estudo bíblico, quer dizer, eu não posso me casar de novo por uma infidelidade? E sim, sinto muito falta da minha filha, a lei hoje permite ficar com a mãe. O que fazer? Lutar por algo que acabou há anos ou tento viver Olha algo só, novo? eu entendo que foi o que eu falei no início, né? Que exceto por relações sexuais ilícitas, o divórcio, e por abandono do lar, o divórcio é permitido, e eu entendo que nesse caso há permissão bíblica para novo casamento. É a minha percepção, não estou dizendo que a percepção dos pastores aqui é igual, pode ser diferente, né? Então, eu entendo que há essa possibilidade de novo casamento. Então, você vai encontrar segmentos na igreja evangélica que vai dizer que não, né? Que o enlace ou o laço matrimonial só é rompido através da viuvez. Eu discordo pelas palavras de Jesus e pelas palavras de Paulo, que me traz essa possibilidade, esse entendimento de novo casamento. Então, você não precisa viver com esse sentimento de que você não pode casar de novo, porque no meu entendimento, você pode fazê-lo. Agora, Jesus sempre vai dizer que o melhor caminho é o perdão, né? Quando Pedro pergunta para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? Devo perdoar 7 vezes? Era comum entre os judeus a ideia de que deveria se perdoar 3 vezes a mesma pessoa no dia. Pedro, querendo ser esperto, ele fala, não, até 7 vezes, né? Jesus fala, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Claro que ele não está dizendo ali que deveria ter perdão ad eterno em todos os momentos naquele contexto. Mas ele está trazendo um princípio, que o princípio do perdão sempre deve nortear a vida do indivíduo ou a vida da pessoa. Então, a tentativa do perdão é possível. A partir do momento em que não se queira mais em virtude disso, ele ou ela pode constituir um novo casamento, desde que seja a parte ofendida. Quem ofendeu, segundo as Escrituras, se permanece em relacionamento, está cometendo adultério. Pastor, uma pergunta de um filho aqui, pelo jeito. Pastor, meu pai não é convertido e, apesar de liderar a família no sentido geral, como não é crente, não lidera o sacerdócio. Compreendo a importância do patriarca como sumo sacerdote da família, exortando e ensinando a esposa e os filhos, no culto familiar, mas principalmente no dia a dia. Como ele não é crente, eu devo, mesmo sendo filho, assumindo essa posição sacerdotal, excluindo o casamento dos meus pais, espiritual, ou isso é o incorreto de acordo com as Escrituras? Não tem nada errado de fazer isso, não. Você vai ver no decorrer da história mulheres fazendo isso, como Susana Wesley, né? Ela tinha um marido que era pastor, mas ele era bem complicado, e ela assumiu esse processo de educação mesmo, e de espiritualidade, do desenvolvimento dos seus próprios filhos. Mas eu não vejo, se há necessidade, se tem irmãos mais novos, e tem uma família maior, alguém que faça esse papel. Não vejo problema não. Pastor, na educação de um filho, é correto usar cinta, varinha para educar ou apenas com conversa? Pois eu cresci sendo educado com o uso de cinta, mas hoje em dia a sociedade não vê isso com bons olhos. Os tempos mudaram ou ainda posso fazer uso de cinta, varinha, com o intuito de educar, sempre que fazer com amor e não por impulso? Provérbios vai falar sobre a necessidade de usar a vara, né? É claro que quando ele está falando do termo da vara, não se necessita necessariamente ser a vara, pode ser um chinelo, pode ser algum outro instrumento, mas dar limites aos filhos é importante. Eu entendo que seja importante. Uma criança que cresce sem limites, ela vai ter problemas significativos, né? Eu falo isso do pais fracassados, né? Quando eu vou falar sobre Davi, diz o texto lá em 1 Reis, que ele nunca
contrariou os seus filhos. Era aquele tipo de pai que fazia tudo. E aí você vai ver que ele foi um péssimo pai, e as consequências que ele teve com Absalão, com Adonias e com o restante, com o próprio Salomão também, né? Que vive uma vida depois no futuro extremamente complicada. Ouve de Davi dizendo, ser homem, né? E vive uma vida mergulhada em todo tipo de pecado, e queira Deus que ele tenha se arrependido das suas iniquidades. Tem uma prática aqui, pastor. Como ministrar a crianças pequenas inquietas no culto doméstico? Qual o limite da firmeza nessa hora? Bom senso, gente. A criança de 2, 3 anos de idade, ela não consegue ficar ali 40, 50 minutos ali. É bom senso. Então, faça um culto de acordo com o passo dos meninos. É o que você vai ver lá em Gênesis. Quando Jacó está voltando para encontrar com Esaú, o texto vai dizer que eles caminharam no passo dos meninos. Não adianta você querer botar a criança para poder caminhar, vamos ouvir um culto puritano de 2 horas, não rola, né? Não tem possibilidade. Então, às vezes você vai ensinando, é progressivo, é paulatino, faz um culto doméstico de 10 minutos, depois, mais na frente faz de 15, e assim vai ensinando ela paulatinamente. Agora, a criança é criança, né? Não tem como. Pastor, qual conselho você daria para um pai de primeira viagem, ansioso, medo de fracassar como marido, como pai, se fosse apenas uma frase? Olhe para as Escrituras e procure nas Escrituras conselho para ser um bom pai. Ela tem vasto material para isso. Pastor, como posso continuar a seguir a palavra de Deus sobre ser um homem, mesmo quando todos no ambiente em que eu frequento não seguem e desprezam esses valores? Da mesma forma que os personagens bíblicos assim o eram, né? Você vai olhar para Ló, por exemplo, né? Pedro vai dizer que Ló ele se comportava de forma diferente daqueles daquela geração. Então, assim, a gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, né? Porque o mundo vive daquela forma que a gente tem que viver igual. Enquanto a gente seleciona a pergunta aqui, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta de cara limpa? Não? Desafiando você aí, ó. Pastor, eu estou começando a apagar aqui para não perder mais. Não, minha voz é bem alta. Mas o microfone lá está falando. Eu sou oriundo de uma igreja presbiteriana, né? E, bom, no governo presbiteriano ele é representativo, certo? E uma das características, né, de um presbítero, por exemplo, seja ele um presbítero docente ou regente, é governar bem o seu lar. Que conselho que você daria para casos em que tanto o presbítero docente quanto o regente, digamos que vestem as saias dentro de casa, né? Digamos, né, que são literalmente e claramente, publicamente mandados pelas esposas. Desqualificados. Como é que ele vai conduzir a igreja se ele, na sua casa, ele não conduz? Pastor, tenho dificuldade de equilibrar... Não estou dizendo que ele tem que ser um déspota, não é isso, tá? Pastor, tenho dificuldade de equilibrar estudos, trabalho, atenção à esposa e vida com Deus. Me dedico genuinamente para atender todas essas áreas, mas muitas vezes sinto meus esforços escorrerem dentro dos meus dedos. O que fazer quando tentamos dar conta de tudo isso, mas não conseguimos? O problema é que a gente faz coisas demais, né? Esse é um problema da nossa geração, da nossa sociedade, que é abraçar o mundo com as mãos. A gente acha que ficar sem fazer nada é perda de tempo, né? Que nem um diácono chegou para o pastor entrou de férias e falou assim: pastor, vamos aproveitar que o senhor está de férias, vamos fazer uma visita comigo? Né?
Um dia desses, um cara chegou para mim e falou o seguinte: pastor, o senhor não acha que é complicado, que é problemático essa história de um pastor tirar férias? O diabo não tira férias, pastor. Aí eu respondi para ele: mas quem disse que o diabo é o meu modelo? Pode ser o seu. O meu é do que o Senhor no 7º dia ele descansou. Né? Cada um tem um modelo que quer. Então, o problema é que a gente vive, aquilo que eu falei na primeira palestra, uma intensidade de atividade. A gente se sente culpado às vezes. Aquela sensação de culpa. Meu Deus, eu estou aqui, né, sentado, pescando, por exemplo. Né? Eu estou aqui assistindo filme, né? Tem gente indo para o inferno. Aquelas coisas todas. Né? A gente precisa desacelerar. Né? Precisa desacelerar. E é difícil, porque a gente quer abraçar o mundo com as mãos. Né? As redes sociais, elas são complicadas nisso, porque elas nos trazem a sensação de que a gente tem um pouco de onisciência. A gente está em tudo que é lugar, né? A gente está sabendo de tudo que está acontecendo em tudo que é lugar, né? A internet diz isso, né? Mostra isso. E é muito complicado. Então, essa desaceleração é importante, a valorização da folga, a valorização do descanso, e até mesmo das férias, ela é importante, fundamental, para que possa trazer esse equilíbrio. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que depois emendar outra junto. O que o pastor acha de homens que mergulham no ativismo religioso e por isso negligenciam o tempo de qualidade com a família? E aí eu emendo. Como os pastores podem evitar isso? Foi o que eu falei, a gente é moldado. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este século. Né? Ele está falando de que a gente não pode tomar a forma desse mundo. E a forma desse mundo é isso aí, né? É gastar tempo no que não deveria, é viver uma vida extremamente acelerada, descartar as relações, né? O tempo passa com uma rapidez impressionante, né? Eu tenho 2 filhos, um de 32 e outro de 31 anos, mas foi ontem que eu estava saindo com eles da maternidade. A sensação que você tem é que o tempo voa, né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades para que a gente possa desfrutar também daquilo que Deus nos proporcionou como descanso. E aí vale também o entendimento e a compreensão do dia do Senhor, né? O dia do Senhor, ele é um dia que a gente serve a Deus, mas é um dia também que você dedica tempo ao descanso e à família, né? Onde você deixa de lado as demandas do dia a dia para você se descansar. Eu lembro quando eu cheguei em Israel, né? Eu cheguei em Israel num sábado, aliás, no sábado não, numa sexta-feira de tarde, começaria o Shabá. Eu fiquei impressionado, nem ônibus, por exemplo, nas cidades, nem ônibus roda. Jerusalém não funciona, não roda ônibus, não tem nada, porque os caras entendem, uma perspectiva equivocada em alguns casos, mas entendem de que aquele dia precisa ser dia de descanso e dia do Senhor. A gente tem um conceito de dia do Senhor completamente equivocado, a gente vive essa roda viva até mesmo nesse dia, e aí a gente não tem espaço para descanso e automaticamente não dá para a gente não consegue equilibrar as coisas. Pastor, durante muitos anos me perguntei se a morte da minha filha foi realmente culpa minha por não ter prestado atenção a ela em casa, mesmo não tendo experimentado uma verdadeira conversão. E aí foi a culpa dele? Olha, o salmista vai dizer que todos os nossos dias, eles foram descritos pelo Senhor. Tudo foi descrito. Deus determinou o dia, inclusive, da nossa morte. Os puritanos costumavam falar que o médico não tem poder para aumentar a duração de vida de uma pessoa e nem o diabo para encurtá-la. Resta-nos, diante de situações dessas, nevrálgicas, difíceis, nós entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Segundo lugar,
É necessário que aquele que está passando por esse tipo de sentimento se perdoe, ou não traga à memória um tipo de sentimento ou de culpa que o fragilize ou que o importune como um verdugo o faz. Mas entenda que Deus está no controle, esteve no controle e estará no controle de todas as coisas, né? Eu não sei, por exemplo, a idade da sua filha, né? Se era pequena, se não era, mas uma das coisas que nos consola é que nossos filhos, eles estarão diante do Senhor, e estarão conosco no novo céu e na nova terra. Eu digo a você, por exemplo, se o seu filho ou a sua filha faleceu pequeno, ou mesmo no útero, no ventre da sua esposa, né? Vai chegar um dia, quando você estiver lá diante daquela multidão, aquela criança vai colocar a mão em cima de você, criança, adulto, seja lá o que for, a Bíblia não diz, e vai dizer: Pai, sou eu. Só o Evangelho pode fazer isso. Nossa esperança está no Senhor. Pastor, sou solteiro e deixei nas mãos de Deus para que seja da vontade dele em querer colocar uma pessoa na minha vida. Meu desejo era não me casar e viver sozinho para o resto da vida. Estou errado? Tenho que mudar essa mentalidade ou colocar nas mãos de Deus já é suficiente? Está errado. Entendo que existe algumas pessoas que podem ter esse chamado, essa vocação, mas são poucas. Paulo, quando incentiva as pessoas a permanecerem solteiras em sua epístola, ele está dentro de um contexto de perseguição gravíssimo que estava acontecendo no mundo naquela época, onde a possibilidade de uma pessoa servir a Cristo, morrer e deixar a família desamparada era significativa. Mas o mandamento é: crescei, multiplicai-vos. Eu costumo dizer que casais, por exemplo, partindo de uma outra perspectiva, que não querem ter filhos, estão desobedecendo a palavra do Senhor, estão pecando contra a palavra do Senhor. Então, meu jovem, né, case, tenha filhos, né, ensine-os a servir ao Senhor, isso vai glorificar a Deus. Pastor, como diferenciar a voz de Deus de pensamentos próprios? Isso tem causado muita confusão e muitas interpretações sobre quando é Deus ou não. A palavra do Senhor, né, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Então, os nossos corações, eles são complicados. Eu lembro de um pastor que ele passou por uma situação muito complicada, né? Nunca procure o seu pastor para aconselhamento depois de um culto dele ter pregado, que a cabeça dele está... E esse pastor, amigo meu, ele conta que terminou o culto, chegou um rapaz e falou assim: pastor, eu estou apaixonado por fulana, pastor. O que o senhor acha de eu dar um buquê de rosas para ela? Ele: dá, meu filho, só que a fulana era casada. Deu um auê na igreja, porque o cara queria partir para cima do outro, e ele falou: mas o pastor disse que era que eu podia passar, né? Então, assim, o sentimento é muito complicado, né? O coração do homem é enganoso, então a gente tem que usar a palavra do Senhor, né? Para que ela possa servir de lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pastor, sou um excelente pai, mas vejo como um péssimo sogro. O fato de pensar quando a minha filha chegar falando que gosta de alguém já me arrepia. Ainda se o miserável se apresenta com uma camisa do Flamengo. Já justificado. Brincadeira. Não é fácil mesmo não, né? Uma coisa que a gente precisa entender, nós como pais, e vocês que são pais de crianças pequenas, que a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. E esse problema de criar filho para o mundo é um conceito que os, por exemplo, europeus e norte-americanos conseguem entender melhor que a gente. Eu tenho um pastor amigo que ele é americano e ele casou com uma brasileira, e quando ele teve a primeira filha, ele falou para a esposa: daqui a 18 anos ela vai embora, né, para a universidade. Ela: como assim vai embora?
né? Da minha casa só sai casada, né? Aquela coisa do brasileiro, entende? Porque o conceito americano é um conceito que você prepara o filho para que ele possa, quando chegar a uma determinada idade, ele alçar voo, né? Mas são pressupostos culturais, né? Pastor, uma pergunta aqui, pediu um breve comentário do pastor sobre o texto de 1 Pedro 3,7, que diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o viver a vida comum do lar, eu entendo e eu discerno como maridos que se envolvem no mundo feminino, o que inclui a vida doméstica da mulher, sendo auxiliador nesse caso, facilitador, né? E ao mesmo tempo desenvolvendo para com ela sentimentos de afeto e honra e respeito, promovendo dignidade a fim de que as orações não sejam interrompidas. Então, maus maridos, né, ou que tratam as suas esposas como meras ou simples escravas, têm as suas orações interrompidas. Pode ter acontecido, pastor, de alguma dessas perguntas ter sido vindo de mulher, porque nós colocamos no grupo da igreja para as pessoas perguntarem. Então, está explicado. Tua esposa em casa pode ter feito essa pergunta, tá bom? Está explicado. As mulheres lá no chat de mulheres, com o link, vão fazer perguntas lá para a gente assistir depois da gravação. Pastor, entendo que o ato de servir é uma obrigação do cristão. Quando tratamos do ato de servir dentro de casa, o homem deve estar disposto a se doar mais pela família do que a mulher, pelo fato dele ser o cabeça, o líder da casa? Não, assim, depende do que você esteja querendo dizer sobre doar mais, né? Eu acho que a questão da provisão, do sustento, né, da proteção, do sacrifício, ele é muito mais masculino e deve ser muito mais masculino do que feminino, né? O quão impactante é na masculinidade do crente o exercício de pastoras dentro de uma igreja? Exercício de quê? O exercício de pastoras dentro de uma igreja. Pastoras? Isso. Não existe. Eu acho que no sentido que a pessoa perguntou aqui, talvez assim, como afeta a masculinidade de homens que frequentam igrejas onde tem pastoras? Assim, se você tem uma igreja que tem pastora, você não tem igreja. Eu não sou contra mulheres pregar. Eu não sou contra mulheres evangelizar. Eu não sou adepto do neopuritanismo que diz que sequer a mulher tem que orar. Eu não vejo fundamento nas escrituras para as mulheres estarem em posição de governo. O governo é masculino. Última pergunta, pastor. Nossa igreja é bíblica, graças a Deus. Nossos pastores pregam a palavra. Porém, precisamos iniciar o discipulado e aconselhamento bíblico. E para o Senhor, qual a importância disso na vida, na sociedade, no crescimento da igreja, discipulando e aconselhando biblicamente? É fundamental. Eu acho que foi o que eu falei na segunda palestra. O caminho é o discipulado com homens. Se você consegue startar o discipulado com homens, você vai startar o discipulado da igreja toda. E aí é um trabalho de incentivo, um trabalho de admoestação, trazendo os homens para perto. Você vê, eu fico satisfeito da gente ter um grupo aqui, talvez aí de 50 pessoas, 40 homens, 50 homens, não sei, não dá para mensurar, mas é um número muito bom de homens que estão querendo ouvir a palavra de Deus num sábado à tarde, quanto ao seu papel e à sua função. Mas o caminho está com os homens. Amém. Irmãos, chegamos ao fim das perguntas aqui. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Pessoal que quer mais orientações sobre casamento, ou seja, o casamento precisa de ajuda, que não sabe o que fazer, eu te indico o Começar de Novo e o Sim é Possível, seja o agente transformador da sua família, que está naquele kitzinho de 3 livros ali, tem pouquinhos ali, mas acho que vale a pena, né, você ler esse material, né, é um booklet, né, que vai te ajudar a lidar com essas demandas,
né? E todos nós, às vezes, no casamento, todos nós passamos por situações difíceis, né? Eu tenho 33 anos de casado, eu perguntei para um pastor, essa foi demais, perguntei para um pastor com 60 anos de casado, uma coisa assim, eu perguntei, pastor, seja sincero, você já pensou em se divorciar da sua esposa? Ele falou, divorciar não, mas matar algumas vezes. Claro que ele estava exagerando, mas porque o casamento não é fácil. Não é. O problema é que a gente traz esse conceito hollywoodiano, né, de que o matrimônio é fácil. Você pega mulheres que foram empoderadas pelo feminismo, homens fracos, frouxos, bananas, né? Homens que não sabem liderar a casa, igrejas que estão completamente confusas. E aí as consequências são terríveis. O caminho está no estudo, na leitura e no discipulado. Agora, para isso a gente precisa querer, porque senão a gente vai brincar de poliana, vai fazer o jogo do contente e não vai chegar a lugar nenhum, ok? Amém. Pastor, nós estamos muito felizes de recebê-lo nesse final de semana. Nós estamos fazendo a nossa primeira conferência, nós já tivemos outros encontros de homens, nós temos os líderes aqui de homens também que têm servido, mas a nossa primeira conferência, né, e estamos felizes do pastor ter mais uma Amém. vez recebido o convite e aceitado o convite, né, e peço que o pastor esteja orando pela nossa igreja, pelos homens da nossa igreja. Eu acho que é um desafio muito grande, justamente por causa da sociedade. Teve perguntas aqui, né, que foram mostrando realmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde parece cada vez mais o homem tem perdido a sua masculinidade, né? A sua masculinidade está em crise, e isso afeta muito dentro da igreja. A gente percebe, ao longo do tempo, a gente tem percebido o quanto isso tem afetado as igrejas de forma geral, né? A nossa igreja, a gente entende que é uma igreja bíblica, mas a gente vê que às vezes a gente sente muita falta de muitas coisas dentro da igreja, e isso é fruto da falta da masculinidade do homem mesmo, de assumir a frente, de fazer o papel dele como homem, tanto na igreja quanto em casa. Sim, gente, é muito mais do que vender livro, não estou interessado, a questão não é essa. Mas, por exemplo, se você quer fazer um trabalho devocional em casa, eu vou te sugerir esse livro Mensagem de Esperança, porque há 40 devocionais ali, que pode ser lido, por exemplo, com a sua esposa, né? E você fazer aplicação disso no seu dia a dia, né? Tem que querer, né? Tem que decidir. A gente às vezes vai deixando as coisas para lá, vai deixando as coisas para depois, e o tempo ele é implacável, né? Ele é implacável. E quando a gente vê, os anos se passaram e a gente perdeu a oportunidade de estar com os nossos filhos, né? Eu tenho filhos com autoestima muito alta. Eu lembro que uma vez eu comentei com o pastor que minha irmã morou muitos anos aqui em Curitiba, e a gente foi uma vez para Morretes, né? E ali não sei se tem um rio, um riacho, seja lá o que for, que o pessoal ia tomar banho. E o meu filho, na época de 8 anos de idade, ele queria atravessar de um lado para o outro. E ele falou: pai, posso ir? Eu falei: vai. E a minha esposa olhou para mim apavorada, né, porque tinha uma correntezazinha, e ele foi. E eu fiquei de longe olhando, se acontecesse alguma coisa, eu chegaria lá. E ele atravessou. Quando ele chegou do outro lado, ele falou: eu sou demais. Entende o que um incentivo paterno, ou mesmo a presença paterna pode contribuir? Hoje são profissionais muito bem-sucedidos, né? Porque começaram a acreditar que poderiam ser bons profissionais quando eles entraram no mercado de trabalho. Então, isso tudo faz diferença. Isso tudo ajuda. E às vezes a gente perde a oportunidade de estar com os filhos em situações que nós poderíamos, né? Fazer uma guerra de travesseiro com os pequenos, né? Jogar um esporte, seja lá o que for. Como isso glorifica a Deus? Como isso exalta o Senhor? E o Senhor ali ordena a sua bênção, né? E aí às vezes a gente toma desculpa do serviço cristão, até mesmo da igreja, né? E estamos envolvidos com atividades, né? Queremos que os nossos pastores trabalhem que nem carvoeiros, porque a sensação que a gente tem
é que meu pastor é um sofredor. Né? Que nem missionário, né? Missionário bom, missionário que sofre, já viu isso, né? Se um missionário troca de carro, o cara fala, esse missionário não presta, tem que ser um missionário sofredor, ele não tem que ter um carro bom, ele tem que ter uma Brasília 77, para poder contar que ela pega fogo e que ele é um homem de Deus. É esse conceito que a gente vai trazendo e que vai produzindo e proporcionando pastores doentes, líderes doentes, missionários enfermos, uma igreja passando por dificuldades e por lutas, porque os pastores enfrentam uma situação de estresse em virtude de terem sido transformados em workaholics. Eles têm que tomar cuidado com pastores. Incentive seu pastor a tirar férias, né? Incentive o seu irmão em Cristo a fazer um passeio. Qual foi a última vez que você fez uma viagem com a sua esposa? Isso glorifica a Deus e exalta o nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar? Se colocar de pé.